Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 5 do livro Missionários da Luz, Influenciação. Lembrando que no capítulo anterior, o André se surpreendeu muito com tudo que ele aprendeu sobre vampirismo, né, sobre aquelas larvas psíquicas que ficam atacando o nosso próprio organismo e os desencarnados infelizes que se aproximam de nós justamente para se alimentar dessas emanações, dessas larvas que nos atacam. E aí a gente ganha uma companhia não muito agradável, que o André se surpreendeu como é que a espiritualidade permite, né, que a gente fique sob essa influenciação. Então, continuando, lá no final do capítulo, o Alexandre convidou, vamos André, vamos para a rua, que aí você vai ver um contexto ainda mais desagradável. Porque coleguinhas esperavam os nossos companheiros que estavam lá todos dedicados, né, na reunião de desenvolvimento, coleguinhas não muito legais esperavam eles do lado de fora. Então, assim que eles saíram, o André notou a diferença de ambiente. Então, dentro lá do centro, irradiações de paz, tranquilidade, foi sair para a rua e o André notou um ambiente nublado, sombrio, difícil de respirar, com pouca luz. E aí o Alexandre destaca, pois é, esse é o poder que a oração tem. Ele diz: o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno de onde você está e possui propriedades elétricas que o homem comum está muito longe de imaginar. E aí indicou um grupinho de desencarnados bem desequilibrados e falou: ó, e esses aí são praticamente a companhia inseparável daqueles irmãos que estavam lá dentro, com toda boa vontade, buscando um desenvolvimento de dons psíquicos, né? E aí ele fala: sério, os infelizes não têm permissão para ingressar, porque naquela sessão era uma sessão especializada e uma oportunidade até de um tratamento melhor para aqueles que estavam lá com boa vontade, buscando se melhorar. Mas quando são reuniões mais abertas, né, reuniões de assistência mesmo, esses infelizes, se quiserem, têm permissão para adentrar ao recinto. E aí ele falou: agora repara aí na saída dos colaboradores e observe, o Alexandre falando com o André, a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. E aí começaram as despedidas dos encarnados, né? E o André descreve aqui alguns diálogos de extrema gratidão, de extrema felicidade daqueles que estavam saindo do ambiente. Contexto que a gente conhece muito bem, falando assim, graças a Deus, nossa, como eu me sinto melhor, nossa, como o Espiritismo é uma bênção da nossa vida, como é grande o socorro que a gente recebe, né? Cheguei aqui meio desanimado, agora eu tô tão satisfeito, me sentindo renovado. Aí vem outro e fala, o Espiritismo é nosso conforto. E o André ficou assim, admirado, ficou feliz porque era uma expressão sincera de gratidão daqueles estudantes, né, daqueles trabalhadores, de certa forma, espíritas que estavam ali tentando se melhorar, tentando aplicar o desenvolvimento mediúnico. Aí o Alexandre, ó, mas não se impressiona. O problema não é entusiasmo, o problema é esforço persistente. Já tem 9 anos que eu estou aí trabalhando nessa casa e mensalmente vejo desfilar aí as mais novas promessas e votos de serviço. Só que, assim que aparecem as necessidades reais do trabalho, poucos companheiros permanecem fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, né, sai fora, a pretexto de incompreensão alheia. Eles esquecem da aplicação da luz evangélica na vida prática, né? Evangelho não é algo que se circunscreve às igrejas, algo para a gente ouvir uma vez por semana, achar bonito e não aplicar efetivamente, né? O nosso grande objetivo aqui, fazendo esses comentários, é ver se penetra mais na nossa cabeça, para a gente compreender, mas não só para ficar no domínio da compreensão, para que a gente consiga mudar um pouquinho mais a cada dia. Aí o Alexandre continua. Prometem excessivamente com as palavras, só que operam um pouco no contexto do campo dos sentimentos, da real reforma interior. E aí o André, ainda observando os que estavam se despedindo ali, viu que eles ainda tinham uma emanação positiva, irradiavam alegria e paz, e da fronte de cada um, ele diz que emanavam raios de espiritualidade surpreendente. E o Alexandre continua explicando. Então, eles ainda estão sob o efeito das irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Então, eles estavam sintonizados com esferas mais altas. Aí o Alexandre vai. Se conseguissem manter esse estado mental, como?
pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, porque quantos de nós, né, a gente vem aqui no YouTube, fala sobre o bem, fala sobre o que a gente deveria fazer, a gente dá palestras, mas com quanto do que a gente fala realmente a gente consegue praticar no nosso dia a dia. Então ele fala, se conseguissem manter essa firmeza de pensamento, seria fácil evoluir, seria fácil atingir o nível superior da vida. Mas, aí ele fala, entretanto, André, como nós em outros tempos, eles também são inexperientes e frágeis. Cada hábito menos digno adquirido aí nos séculos que a gente tem de existência, funciona qual entidade viva que nos atrai para regiões de perturbação, oferecendo, diz ele, elementos de ligação com os infelizes que estão em nível inferior. Aí o André continuou contemplando eles com interesse e o Alexandre indica que eles acompanhem o grupo que está junto com o irmão que estava mais afetado pelas inquietações do sexo, exemplo que a gente viu no capítulo anterior. Aí o rapaz estava voltando para casa com a mãe e com a irmã. Os três estavam na reunião de desenvolvimento. Aí o André começa a descrever 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a presença do André e do Alexandre, por causa da diferença vibratória, acercaram-se do trio que eles estavam observando. Um deles se encostou à senhora, que era mais velha, né, a mãe dos dois, e instantaneamente viu que a fronte da mulher ficou opaca, seu semblante modificou-se, o André descreve para a gente. Desapareceu o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte, transfigurara-se de maneira completa. A expressão facial dela mudou. E ela começa falando: ah, meus filhos, por que a gente é tão diferente, né, nesse negócio de trabalho espiritual? Quem dera eu possuir, quando eu saio dessas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima, mas isso não acontece. Quando eu volto para casa, até sinto a essência das preleções evangélicas, só que mais de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Eu me esforço em manter a continuação do estado da alma, só que algo me falta, não sei definir com precisão. E nesse momento, as outras 2 entidades que ainda não tinham se aproximado o suficiente, agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos olhos do André o mesmo fenômeno. Esvaziou-se a claridade mental e foram substituídas por 2 rugas de aflição e desalento, que perderam aquele halo. A face dele perdeu aquele halo de alegria luminosa e confiante. E ele respondeu para a mãe, concordando, falando: é, mãe, as nossas imperfeições são enormes e a minha situação ainda é pior. Porque a senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia, que é pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Eu me casei há menos de 8 meses e, apesar de todo o devotamento da minha esposa, meu coração, por vezes, é, assim, atacado por tentações descabidas. Eu pergunto de onde vem isso, mas eu não sei bem responder. A invencível atração para os ambientes malignos me confunde o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então, ele sabe o que ele deveria estar fazendo, mas não consegue efetivamente fazer. Lembrando de uma fala muito bonita de Paulo, né? O bem que eu queria fazer, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, esse eu ainda faço. Essa é a nossa grande caminhada, a nossa grande luta. Claro que depois de tudo que Paulo vivenciou naquela maravilhosa reencarnação dele, que está descrita, né, no livro Paulo Estevão, chega no final e ele tem lá, né, nos relatos, nas cartas de Paulo, e fala: agora sim, tipo, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Por isso que Paulo de Tarso é considerado um maravilhoso exemplo de renúncia e de reforma interior entre nós. É uma grande inspiração. Quem nunca leu o livro, eu recomendo demais, que é um dos meus preferidos aí da literatura espírita. E aí vem a irmã mais nova e fala: quem sabe, mano, você não está sob influenciação de entidades menos esclarecidas? A ele, sim. Por isso mesmo, vem tentado o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Olha que coisa estranha. Ele está sentindo influenciação, está se sentindo mal, não consegue perseverar no bem, e na cabeça dele a solução é o desenvolvimento da mediunidade para tentar entender a causa. Aí, nesse momento, o Alexandre interviu falando: vamos ajudar esse irmão. Colocou a mão na fronte da irmã mais nova, vamos entender que ela tinha condições de ser um instrumento, que nós também podemos tentar ser ao longo da nossa caminhada. E aí ela intervém falando: nesse caso, eu acho que o desenvolvimento mediúnico tinha que ser a última solução,
Porque antes de enfrentar os inimigos, a gente deveria armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Detalhe que ela fala inimigos, mas ela diz também filhos da ignorância, né? Com todo respeito aos irmãos menos esclarecidos. E ela fala: tá, e aí se você descobrisse os perseguidores invisíveis, como é que você poderia beneficiá-los sem a devida preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes que a gente cogite de um desenvolvimento psíquico, que talvez seria prematuro, a gente deve procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. A gente não pode contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Em primeiro lugar, viver espiritualmente, ainda que estejamos na carne. Bonita, né? Profunda, inspirada pelo Alexandre, transmitiu um ensinamento que naquele momento era muito certeiro, mas o que a menina respondeu não provocou o menor interesse entre a mãe e o irmão dela, diz o André, quase neutralizados pela ação dos vampiros habituais. Eles demonstraram até uma contrariedade. A mãe dela falou assim: ah, minha filha, você não tem idade. Quando vierem assim aí as suas desilusões sem esperança, você vai ver como é que é difícil lutar contra isso. Aí o rapaz, se algum dia você experimentar as lutas que eu conheço, você vai ver que tem motivos para permanecer no círculo das indecisões. Não me falta vontade, mas não consigo. Blá, 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 né? Desculpinha esfarrapada. Aí o Alexandre falou: ah, esse cara que tá obsediando, não, né? O vampirizador aí da mulher mais velha foi o marido nessa encarnação atual mesmo, só que se uniu puramente por interesse material lá, pela coisa tradicional de procurar alguém para casar, viveu em egoísmo doméstico, e os outros dois, os que se apegam ao rapaz, foram amigos feitos que ele adquiriu em contato com o meretrício, tão ignorantes e perturbados que se afinizaram muito com ele. O ex-esposo basicamente não se sente com força para sair do ninho doméstico, quer ficar ali no contato com a mulher ainda, e ela, muito recentemente, que começou a se preocupar com as coisas espirituais. O rapaz, diz o Alexandre, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano das sensações do meretrício, e essas duas especificamente foram as mais perseverantes, sintonizaram tanto com ele que agora eles gostam de desfrutar do magnetismo pessoal do rapaz. E tipo assim, tô bem aqui, por que eu vou sair do lado dele? Ele tem exatamente o que eu quero. E ele não se deu conta, não se apercebeu dessa sintonia e tornou-se preso inconsciente desses afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Aí veio o André preocupado. Ah, mas não tem um jeito de libertá-los? E o Alexandre. E quem é que deve romper algemas senão eles mesmos? Tipo, eles estão lá com as algemas, eles mesmos têm a chave. Eles próprios, diz o Alexandre, alimentam-se um dos outros. É inegável que agora eles estão procurando elementos de libertação, mas é mais um desejo dos lábios do que efetivamente do coração. É incrível, incrível e para mim extremamente profunda a descrição que o Chico Xavier faz de tentação, né? Um cachorro bravo que está correndo atrás da gente e a gente está doido para que esse cachorro alcance a gente. É a melhor definição da tentação. A gente, no fim das contas, se apraz com aquilo, a gente gosta, a gente quer cair em tentação, basicamente. Por mais que a gente saiba o que deva ser feito, por mais que a gente queira tomar um caminho melhor, exige força de vontade, assim como qualquer hábito que a gente queira mudar. Aqui, hábitos pequenos. Poxa, não tenho costume de passar fio dental. Para quem não tem o costume, é difícil adquirir esse hábito. E aí você tem que utilizar ferramentas e ter, principalmente além das ferramentas, boa vontade, esforço persistente para fazer. Mesma coisa, poxa, tomar 2 litros de água por dia, comer melhor. Das pequenas coisas, a gente precisa de disciplina, 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 como nos ensina Emmanuel. Aí o Alexandre só fala assim, porque o André ainda insiste, né? Nossa, mas a gente não pode dar uma isolada nesses vampiros, tipo, tirar para que eles tenham um alívio, né? E renovem as forças. Aí o Alexandre, então, os interessados forçariam a volta desses vampiros. A gente já fez isso, diz o Alexandre. Mas a mulher, a senhora, intimamente declarou muito saudosa do companheiro, do marido que morreu.
O irmão, né, o filho dela, afirmou intimamente se sentir menos homem, se entregou a um tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que basicamente invocaram aqueles irmãos que são chamados de vampiros, mas que no fim das contas são praticamente amigos, só estão do outro lado da vida. E continua o André na insistência, né? Na verdade, na insistência, mas tentando compreender a situação da forma mais completa possível. Aí ele pergunta: quem sabe a gente não pode conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Então pega, retira o marido, retira os dois lá que viraram amiguinhos e esclarece. Quem sabe eles não mudam de decisão e eles vão buscar outra coisa, né? Eles optam por trilhar o caminho aí do esclarecimento, da evolução, e fica por conta da mulher e do rapaz arrumar outros amiguinhos. Aí, então, esses recursos, diz o Alexandre, também não foram esquecidos, só que é uma medida que leva tempo e tolerância fraternal. A gente basicamente está plantando e a gente precisa esperar que a semeadura dê frutos. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, é pela fraqueza e ignorância em que vivem voluntariamente escravizados, voluntariamente, ou seja, porque querem, colhem o que semeiam. Essas palavras são fortes, mas são extremamente importantes para a gente, porque é o que cada um de nós vivencia no nosso dia a dia, em graus diferentes, em tópicos diferentes, mas esse é o grande desafio que a gente tem enquanto encarnados, enquanto devedores da lei divina, né, que às vezes a gente vem para reparar e às vezes a gente vem para provar, né? As reparações mesmo são as dívidas que a gente adquiriu e vem com toda a força, junto com todas as nossas tendências. Então, a gente basicamente tem um impulso enorme por continuar tropeçando. E aí, vem de novo a irmã, não, a irmã não, desculpa, o filho, falando: ai de nós, se o Espiritismo não tivesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Isso porque eles continuaram, né? Tem um diálogo legal aqui, eles continuaram lamentando, e aí de novo o Alexandre intercedeu, colocou a mão na cabeça da menina, e ela falou: concordo que o Espiritismo é manancial de consolo, mas a gente não pode esquecer que temos na bendita doutrina uma escola de preparação. Os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, que a gente se reforme intimamente. Se a gente ficar buscando só a consolação que o Espiritismo tem a oferecer, sem adquirir fortaleza, a gente não vai passar de crianças espirituais. E ainda complementou, depois de falar muita coisa muito bonita aí, que vocês podem acompanhar no próprio livro, ela fala: mamãe, você sabe como eu lhe quero bem. Só que algumas coisas estão no fundo da minha consciência, eu não consigo não dizer, eu não consigo não tratar assim esse tipo de coisa. Eu não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. O Alexandre não, o André ficou perplexo com a facilidade com que a menina recebia os pensamentos do Alexandre, um processo muito mais fácil do que ele observou no capítulo passado, lá nos próprios serviços de desenvolvimento mediúnico. Lá estava muito mais difícil do que aquele processo que o Alexandre fez de simplesmente colocar a mão na cabeça da menina e ela deixar fluir palavras tão bonitas. Aí o Alexandre explica: ó, aqui a gente tem um simples trabalho de transmissão mental. O intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados de tudo quanto é setor de atividade vivem na mais ampla permuta de ideias, troca de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, a cada qual atrai os que se assemelham. Então nós atraímos, nós recebemos e transmitimos em grande parte da nossa vida, em grande parte do nosso cotidiano. A questão é, a gente está se sintonizando, a gente está emitindo e transmitindo ideias de quem? Aí ele fala: essa jovem, ela acabou de fazer 16 anos e as disposições dela são muito diferentes do que da mãe e do irmão. Ela consegue receber os pensamentos e traduzir numa linguagem edificante. Ela não está propriamente nos serviços de mediunidade, o que ela veio fazer não é basicamente desenvolver a mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Ela ainda tem o vaso orgânico com a pureza que recebeu dos benfeitores que prepararam ela para essa atual reencarnação.
Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. Está falando que a vida dela ainda está começando, ainda vão vir alguns probleminhas, né? E aí as possibilidades de recepção no domínio intuitivo ficam claras e maleáveis. As células dela ainda se encontram absolutamente livre de influências tóxicas. Os órgãos vocais ainda não foram influenciados pela maledicência, a falar mal dos outros, pela revolta ou pela hipocrisia. Os seus centros sensíveis não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. O seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora dela. Que bonito, né? E além disso, vale destacar, né, que ela não contraiu débitos muito grandes no passado. Então, ela tem uma condição que isenta ela naturalmente do contato com as entidades perversas. Quando a gente faz o mal, nosso perispírito fica impregnado desse mal que a gente fez. O Haroldo chama isso até como se fosse uma fotografia assim, do nosso perispírito, que carrega emanações sintonizadas com o tipo de erro que a gente tem. Então, está falando que não é o caso dessa menina. E aí, neste caso, ela pode refletir com exatidão os pensamentos mais íntimos. Mas o André ainda pergunta: tá, mas significa que essa jovem é bastante pura e vai continuar com essas facilidades em toda a existência? Alexandre, se fosse fácil assim, né? Alexandre, nem tanto. Ela conserva os benefícios que ela trouxe do plano espiritual, mas depende dela porque a consciência é livre. Então, ela pode persistir nas facilidades que ela já tem, por não ter acumulado erros no pretérito, por já ter uma tendência positiva, mas ela pode meter os pés pelas mãos e ficar igual o irmão dela tá, por exemplo. Aí o André continua é, explorando o assunto. Então, não seria difícil todas as criaturas se prepararem para receber a influenciação superior. Aí o Alexandre, de jeito nenhum, é exatamente isso que eles tentam passar nos livros. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e equilíbrio, todos aqueles que abram a porta do coração, que a chave fica por dentro, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente de técnicas de mediunismo, independentemente do exercício explícito da mediunidade. Não tem privilegiado da criação, finaliza o Alexandre. Existem sim trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fica aí o convite do Alexandre para a gente, fica aí a trilha que a gente pode seguir e mais um aprendizado aí para ficar martelando na nossa cabeça. Qual vai ser o plano? Além da gente colocar metas aí de mudanças de hábitos dos assuntos cotidianos, vamos colocar metas também. Vamos usar as ferramentas que a gente conhece, né, de transformação interna, aliás, de transformação de coisas externas, para nos mudarmos também internamente, para a gente tentar um pouquinho a cada dia fazer a nossa reforma interior. No próximo capítulo, a gente vai ver esse rapaz voltando para casa sozinho. Vamos ver o que a gente encontra na casa dele. Vai ser um grande exemplo para a gente também. Um abraço, até semana que vem.